Boa noite a todos. Achei meio fraco, parece só dos desencarnados. Não foi assim para sábado? Vamos lá de novo, boa noite. Estamos numa casa de oração, né? De refazimento. E é uma alegria essa oportunidade de aqui nos encontrarmos, que nos foi concedida por Deus, por Jesus, nossos amigos espirituais, que podíamos estar lá na nossa casa, na televisão, no sofá que nos convida, e fizemos essa excelente escolha, né? De estar aqui para esse refazimento da nossa alma, alimento do nosso espírito. Já tivemos tantos afazeres no dia de hoje, tantos papéis, né? Tanto trabalho, e agora esse momento de recolhimento de paz para alimentar a alma. Então, que Jesus possa nos envolver na sua doce paz, para que todos juntos a gente possa ter então momentos de aprendizado, momentos de reflexão e de refazimento espiritual à luz do Evangelho. E o tema da noite que nós trouxemos para a gente falar hoje são os benefícios do perdão e os benefícios do auto-perdão. Então, vamos começar as nossas reflexões. Quando nós falamos em perdão, nessa virtude do perdão, muitas vezes a gente não tem o real significado do que seja essa virtude, né, de perdão. E às vezes nós banalizamos com palavras soltas, faz de conta que tá perdoando, palavras soltas, sem que o coração participe. E em outras vezes nós também superestimamos perdão. Achamos que é coisa dos anjos, que é coisa de Jesus, que é coisa dos espíritos puros e não dos homens. Sim, é dos homens. É coisa dos homens, das criaturas humanas. Tanto perdoar as ofensas alheias, como se auto-perdoar das ofensas também realizadas contra o nosso irmão. Então é isso que nós vamos refletir na nossa noite de hoje, não? E o perdão, na doutrina espírita, ele se apresenta com uma experiência muito grande, uma experiência dinâmica, desafiadora, profunda. E emerge daí uma demonstração de força moral, de força interior, de liberdade, de autonomia espiritual e de sabedoria. Emerge daí, dessa consciência, né, do perdão, desse entendimento do perdão. Na lógica do pensamento espírita, como a doutrina entende o perdão, ele se revela como uma lei fundamental do progresso. Uma lei fundamental do progresso do espírito. Uma ferramenta de progresso, pois é essencial para dissolver os laços do ressentimento, porque esse ressentimento nos impede o crescimento do espírito, o nosso progresso, e perpetua os ressentimentos nas reencarnações posteriores. Então, ele é uma ferramenta de progresso dado por Deus para o espírito. Vejamos então como a doutrina ela nos explica, como nós entendemos inimizades não resolvidas por aqui. As mágoas também cultivadas não desaparecem com a morte do corpo físico. Pelo contrário, se tornam obsessões. Nós levamos, a morte não dá esse passe de mágica e não nos transforma. A nossa individualidade nós vamos carregar. Se eu odeio fulano e eu não conseguir perdoá-lo, ainda vai continuar da mesma forma, só agora em outro espaço. E esses ressentimentos que causam essas obsessões vão atravessando, às vezes, muitas existências. Quase que empatado.
no progresso, né? Envolvido nesses ressentimentos. Então, os espíritos que são vinculados pelo ódio, eles se reencontram em vidas futuras, em situações diversas, muitas vezes em papéis invertidos, né? Ou em situações de conflito recorrente, até que a lição do progresso seja aprendida. Instrumento de progresso, nós teremos que aprender para progredir. Então, o perdão é muito interessante, as questões que a doutrina nos faculta para a gente refletir. O perdão nessa dinâmica funciona como uma chave que quebra as pendências kármicas. Houve o entendimento. Dissolvendo as dívidas, eu não devo mais, uma dívida pesa, né? Não devo mais. E libertando os envolvidos para novas etapas. Então, quebra. E outra coisa que é mais importante, como uma chave, quebra aquele pensamento filosófico, né? Olho por olho. Olha, quebra essa filosofia, esse pensamento, essa forma de agir. E o que acontece? Interrompe o circo do sofrimento. Termina ali. Então, são coisas para a gente refletir, porque são muitas as dificuldades de concretizar o perdão. Nós sabemos disso, né? E todos nós cometemos as nossas falhas, tanto temos que receber o perdão como dar o perdão, né? É evidente na nossa situação. Então, o perdão também como um ato de inteligência, nós podemos pensar como um ato de inteligência. Por quê? Se eu sei que a raiva, que o ressentimento só faz mal a mim, é um ato inteligente quando eu começar a lutar contra. O não perdoar é como se tomar veneno, né? No dito popular, e querer que o outro morra. Se eu guardo o ressentimento, que é o símbolo do veneno, esse mal vai fazer em mim. É eu que vou ser prejudicada. Então, como um ato de inteligência perdoar, porque a gente atinge essa racionalidade, esse nível de entendimento. O perdão também como uma verdadeira justiça, né? Também e caridade. É a aplicação do amor na sua mais alta extensão e que Jesus nos ensinou, né? E que nos compete a desenvolver. São tarefas nossas, né? Faculdades aqui, disposições, oportunidades e nós precisamos desenvolver. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, aí perguntaram, né? A Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido da caridade como pensava Jesus. E aí os espíritos, eles vão responder: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, o perdão apresenta-se aqui como uma caridade. Aí nós podemos pensar o inverso, e a ausência do perdão é uma estagnação. A ausência do perdão, por sua vez, representa, então, essa parada, né? Parada neste caminho evolutivo e parada temporária, porque nós podemos estacionar, mas não interromper essa caminhada, porque nós estamos sujeitos às leis do progresso e tudo progride na natureza. Nós vamos junto. Se não formos de um jeito, vamos de outro. E se formos muito relutantes neste progresso, vai vir como um rolo compressor, nos empurrando para este progresso. Tudo progride na natureza. Então, vejamos, em um mundo de provas e expiações como o nosso, tem muitos desentendimentos, muitas mágoas, muita coisa que a gente vê, né? Desavenças de toda a natureza, que ainda nós não sabemos lidar com esses desencontros, essas desavenças aí no trabalho, e na família, e na sociedade, né? E por nós não sabermos lidar com isso, nós então criamos sentimentos negativos, como a raiva, estou com uma raiva de fulano, como a culpa, o remorso, o rancor por eu ter agido fora das leis de Deus e ter prejudicado o meu próximo. Então, a culpa,
ela fala de uma transgressão, não é? As leis divinas. Quando observamos que agimos em prejuízo do outro, vai ter esse momento para a gente. Um dia a ficha vai cair. Eu tenho que tomar consciência. Eu agi errado. Eu não devia ter agido dessa forma. A culpa, né? Quando agimos, então, prejudicando o outro, gerando desarmonia, desorganização, não só para o outro, mas para nós também, para o nosso interior. Já a mágoa acontece quando é o outro, né? Que é o outro que vem e nos causa algum tipo de prejuízo, nos lesando, gerando conflito, gerando sofrimento, podendo aí se instalar, então, o rancor contra aquele que violou a lei de Deus também, que violou a lei de amor. Então, o remédio para a culpa. O remédio para a culpa. Se perdoe. Se perdoe. E nós vamos falar sobre isso. O remédio, então, para a mágoa. Perdoe o ofensor. São palavras-chave. Perdoe a si e perdoe o ofensor. Mas não é assim, com essa facilidade de pronunciar e dizer essas palavras. São processos e que envolve muitas coisas. Isso nós já tendo em mente, esses remédios, nós já podemos começar a pensar, a fazer uso deles. Então a doutrina espírita, ela nos explica que apesar de sermos todos criados do mesmo modo, igualmente criados por Deus, justo, estamos cada um de nós em um nível de progresso, em um nível de evolução, em diferentes épocas de crescimento, e que aqui nós ferimos, ali nós somos feridos, e vice-versa. Então, ela nos faz compreender que na vida sempre nós vamos esbarrar com o erro dos outros, como os outros também vão esbarrar com os nossos erros. E que se a gente não compreender isso, que este irmão, ele também está lutando, ele também está caindo, levantando, acertando, errando, como nós vamos ter muita dificuldade em receber, né, o perdão dele, como dar o perdão. Precisamos ter esse entendimento que a luz da doutrina espírita, ela vem nos esclarecer, para que a gente pratique o perdão, traga a sua concretude, é necessário conhecimento. Eu não posso dizer, o pastor me mandou perdoar, aquele fulano lá, o padre me mandou perdoar. No meu grau, nosso grau de entendimento, nós vamos perguntar por quê? Porque já é nosso, já é do homem deste século. Não tem mais como receber o pacotinho. O padre disse para perdoar, o palestrante lá disse para perdoar, mas por quê? Então nós precisamos entender o porquê. E como eu vou entender esse porquê? Através do estudo, através do conhecimento. E aí vai ficar mais fácil eu ressignificar esses acontecimentos. Então, tentar entender o ponto de vista é outra coisa. Tentar entender o ponto de vista de quem está nos ofendendo. Isso é muito importante para a gente já ir dissolvendo o ressentimento. Em que contexto fulano me ofendeu? O que estava acontecendo naquele momento? O que é? Então, isso já nos ajuda na configuração, né? Na nova configuração, no novo olhar sobre aquela questão que nos ofendeu, que nos machucou. E a doutrina espírita, então, ela vai nos dizer também quem são as pessoas que nos magoaram, que nos feriram, quem são as pessoas que arrancaram lágrimas dos nossos olhos. Também faz parte do conhecimento para poder ressignificar e a concretude do perdão. Ela vai dizer que esses irmãos são tão falíveis como nós. Esses irmãos estão passando por um momento de escuridão, um momento de escuridão espiritual, mas eles estão vindo.
eles também vão evoluir, eles também verão a luz. Então as pessoas que foram causadoras das nossas ofensas, né, que recebemos, são falíveis como nós. Estamos no mesmo barco. Todos matriculados na escola chamada vida. Todos com débitos, com coisas a corrigir, com algo a transformar, com hábitos também modificar, esses movimentos todos. Não é à toa que cruzam, não é de Valde, não é por acaso que cruzam nossos caminhos certas pessoas, não é? Somos instrumentos de aprendizado um dos outros. Isso é interessante a gente ver na prática. Então aquele familiar, né, que tem aquele filho tão rebelde, que exige tanto. Eu estou aprendendo ali a ter paciência. É o laboratório. Talvez o que eu mais tenha pedido a Deus: Senhor, dê-me paciência. Sim, então eu vou lhe colocar na escola da paciência para você vai aprender. Aí vem aquele filho que exige de mim muita paciência. Aí eu estou num trabalho com aquele chefe intolerante. Eu preciso estar ali, porque eu preciso desenvolver a humildade. Então nós somos instrumentos um dos outros e são colocados nas nossas vidas de acordo com as nossas necessidades. Nós não podemos esquecer que também nós já ofendemos, nós já provocamos situações de mágoa, nós também. E nós podemos estar envolvidos no processo. Nada cai de paraquedas. Se eu tive um desentendimento com fulano, criei um ressentimento enorme, gerei pensamentos de vingança e quase que executou aquela coisa toda, isso não caiu de paraquedas. Todos esses envolvidos neste conflito, eles têm raízes lá no passado. Por isso que não dá para julgar nada. E aí, se for montar, nós vamos ver o que cada um contribuiu para isso, a parte que onde cada um cometeu o seu erro. Então não é de paraquedas, assim, caiu ali, é injustiça, fulano está injustiçado. Não. Na mais das vezes, nós estamos muito envolvidos no conflito. Não há, assim, essa injustiça. Dificuldades de perdoar? Sim. Sim, temos. Temos dificuldade de perdoar e temos que aceitar e trabalhar para isso. Com certeza, são muitas pessoas ainda que cultivam raiva, que cultivam ressentimento, não é? Guardam rancor como resultados da condição ainda de espíritos inferiores, de espíritos imperfeitos que ainda nós somos. É difícil de ser conquistada, pois requer renunciar esse amigo que a gente se apega desesperadamente, que é o orgulho. Nós precisamos, ao contrário, desenvolver a humildade para que a gente possa analisar o conflito e analisar verdadeiramente o que mesmo aconteceu. Se eu não tiver essa humildade para analisar, eu vou ter uma ideia distorcida da realidade. Porque o orgulho vai me fazer acreditar que eu estou certo. Eu estou com a razão. Não, você agiu certo. Foi fulano que lhe provocou. Não, você agiu correto. Se ele não tivesse feito isso, você não teria agido dessa forma. Aí nós vamos racionalizando para nos convencer, né? Isso é trabalho do orgulho. Então nós precisamos contrapor esse orgulho à humildade, porque eles não sentam no mesmo banco, eles não andam na mesma direção, eles são antagônicos, é preciso que um se afaste para dar lugar ao outro. Então o orgulho tenta nos apresentar como seres perfeitos. Então eu não tenho nada que aprender, então eu estou com a razão, então eu nunca vou ser humilde num conflito, eu estou com a razão. E perdoar também requer compaixão, tomado de compaixão e agiu. E essa virtude, ela não anda atrelada com sentimentos negativos, com pensamentos negativos, pensamentos de vingança, né? Como muitas vezes a gente alimenta por muito tempo
aquela sede de vingança, fulano vai me pagar, vai chegar a vez dele, ou coisa desse tipo que nós vamos ruminando. Então, para perdoar, não pode existir mágoas no coração. É o que a gente estava falando. Tem que dar lugar ao amor. Não pode ter mágoas no coração. Porque o amor é a substância básica do perdão. Sem ele não vai acontecer, não vai realizar. Ele é a essência, é o elemento que leva à materialização do perdão, o amor. E tem uma proporção direta com a pessoa que mais ama, tem mais facilidade de perdoar. Aquele que tem menos amor tem mais facilidade. Uma pessoa amorosa, ela tem facilidade do entendimento e de perdoar. E quando a gente já alcança esses conhecimentos que a doutrina nos traz, fica mais fácil ainda o caminho do perdão, né? Mas é preciso cotas de amor. Isso é no dia a dia das nossas vidas. É preciso cotas de amor para ultrapassar as barreiras impostas pela mágoa ou a culpa. O que são essas barreiras impostas pela mágoa, pela culpa? Fulano, nunca vou esquecer o que fulano me fez. Isso é uma barreira impeditiva para o perdão. E somente o amor que vai conseguir com que eu vença essa barreira, essas barreiras impeditivas que nós criamos. E quem ama é humilde. É reconhecidamente humilde quem ama, né? E essa é uma condição fundamental para a efetivação do perdão, dessa virtude. Em vez do orgulho que nos dá, que é a grande matriz do não perdão, é o orgulho. Por quê? Porque nós já vimos. Ele nos faz pensar que somos prontos. Não somos pessoas em progresso, em evolução, nós somos prontos. Eu estou com a razão é minha. Esse é o orgulhoso. Então, quem ama é humilde e tem que ser assim para poder desenvolver o perdão. Queremos que Deus nos perdoe, né? E é interessante, porque a gente faz e diz várias vezes: perdoe as nossas ofensas assim como eu perdoo fulano. Na realidade, a gente está tentando fazer um contrato, mas não se cumpre, não é? A gente pede, mas temos dificuldades. E uma das grandes dificuldades que nós trouxemos para a reflexão é a questão do orgulho. O orgulho nos impede, que dá uma falsa interpretação de nós. E o perdão, ele liberta. Fica claro que o perdão liberta aquele que perdoa. Ele liberta de quê? Da sensação do ódio, da sensação de vingança, da irritação, da agressividade, do revide e da ideia cruel da vingança. Isso é um equívoco nosso, um grande equívoco. A vingança, às vezes, sórdida, traiçoeira mesmo, cruel, ela pode inverter os papéis. Já pensaram nisso? Ela pode inverter os papéis, pois de vítima se transforma em algoz. E muitas vezes aquele que busca vingança pode se rebaixar muito mais que o agressor. Muito mais. Além de se comparar, ainda pode descer mais que o próprio agressor. Então, nivelam, né, o agressor ao agredido. E aí pode ainda ir mais baixo que o próprio agressor com o sentimento de vingança. Todas essas sensações causam na gente terríveis desequilíbrios. Tenhamos pena de nós, gente. Todas essas sensações causam desequilíbrios a todos nós, que não conseguimos perdoar. A recusa em não perdoar, não perdoa o fulano, aprisiona o indivíduo em um ciclo vicioso de ruminação. Já pensaram o que a gente faz? Claro que sabemos o que a gente faz com o inimigo. A gente dorme com ele, leva ele para a cama, fica pensando.
Vai almoçar, leva o inimigo para almoçar. Sai, o inimigo está junto. Olha que falta de liberdade. E isso aí causa na gente um estado que vai além do desconforto psicológico trazido por esses sentimentos, né? Para se manifestar como uma agressão à própria fisiologia do corpo. Vamos explicar isso. A gente ouviu, é só um exemplo. Hoje eu encontrei fulano, o fulano que me fez tanto mal. Eu tive uma dor de cabeça tão grande, uma consequência. Encontrei fulano que eu não gosto, não sei o que, minha pressão se foi. Isso é para provar, e existe de fato, e isso é para provar que extrapola a condição psicológica, e o não perdão atinge o nosso físico, o nosso corpo, mexe conosco. Os sentimentos que nós carregamos quando nós pensamos no inimigo, ou pensamos e não conseguimos esquecer o que fulano me fez, e começa a ruminar, e dando maior ainda ênfase, aumentando o problema, porque só isso vai dar uma sobrecarga no próprio problema. E Martins Peralva, né? Na obra O Pensamento de Emmanuel, é o nome da obra, nos fala sobre os imensos benefícios do perdão. E ele vai dizer: quem perdoa libera o coração para as mais sublimes manifestações do amor que eleva e santifica. Quem perdoa se abre para o amor. Então o amor capaz de proporcionar ao ser humano um crescimento sobre si mesmo. Então ele revela ao homem que perdoa a sua característica divina, a sua característica espiritual, em termos de movimento, em termos de crescimento da criatura. Os benefícios do perdão nós estamos a analisar à luz do pensamento de Martins Peralva. Livra o caminho, libera o caminho do progresso, porque vai retirando os entulhos da raiva, os entulhos do ressentimento, os entulhos da vontade de se vingar, né? Então proporciona um crescimento, vai liberando o nosso caminho, porque vamos retirando esses entulhos negativos. Nos proporciona uma paz interior. O perdão. Sem perdão, não há paz interior. Claro que não há paz. Se eu vou ficar ruminando o que o meu inimigo fez, o que eu sinto, o que os meus sentimentos, né? Então nos proporciona uma vivência feliz em família. Não há família feliz sem perdão. E é ali que nós nos juntamos, para que possamos reforçar os laços do amor, nos perdoando, né? Nos proporciona a felicidade, porque não há pessoa feliz sem perdão. Não tem como ser feliz com um montão de mágoa que trazemos, né? Emmanuel, né? No Pensamento e Vida é a obra, na psicografia de Chico Xavier, né? Ele traz uma grande reflexão quanto à questão do auto-perdão. Agora nós estamos saindo do análise do perdão para agora falarmos um pouquinho sobre o auto-perdão. Quando eu sei que eu agi em prejudicando o irmão de caminhada de alguma forma, e eu preciso me auto-perdoar. Vamos ver por quê. Ele vai dizer, Martins Peralva: quando fugimos ao dever, nos precipitamos no sentimento de culpa, no qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra nos tecidos sutis da alma. O que Martins Peralva está nos dizendo? Veja, no entanto, explica o benfeitor, esses auxílios que vêm da espiritualidade, a gente precisa abraçar, porque eles são extraordinários, eles são grandes demais e nos ajudam. Ele vai dizer
No entanto, explica o benfeitor que no próprio mecanismo perfeito das leis do progresso, que regem o progresso, o espírito que viola as leis divinas recebe primeiramente o auxílio dessas mesmas leis, gerando nele a culpa que dá uma passagem para o arrependimento, que é um momento crucial. Caiu a ficha, me dei conta do que eu fiz. Então, é o próprio mecanismo das leis do progresso que vai fazer, e essas mesmas leis vêm em auxílio daquele que violou, gerando culpa e gerando o remorso. E o caminho libertador é admitir a verdade. Eu preciso admitir a verdade, nem o meu equívoco, nem que seja para mim mesmo. Eu preciso acolher a verdade, sem a vergonha de si mesmo. Eu preciso disso, sem medo e sem culpa, com a humildade de aprendiz. Novamente a doutrina espírita. Você errou, irmã. Tudo bem, tudo bem. Entenda que você é um aprendiz. E o aprendiz erra. Ele repete a lição. Ele tem oportunidade de refazer. Então não precisa ficar com vergonha que você cometeu aquele equívoco contra o seu irmão de caminhada. Além de você ter oportunidade de reparação disso, você é um aprendiz. Mas para isso, nós precisamos ter essa humildade e nos reconhecer como aprendiz das leis divinas. Todos nós somos aprendizes. Então nós estamos todos nesse barco e nós temos que ter essa compreensão. Então, o caminho libertador é admitir. Não precisa admitir em público, admita para você, no seu recolhimento, deixe cair a ficha, mas não fique com vergonha do que você fez. Você vai corrigir, você pode corrigir. Não é que você vai retroceder, você não pode retroceder. Você não pode ir lá e desfazer aquelas palavras que você disse, já foram ditas e já causaram o seu determinado efeito. Você não pode ir lá e desfazer isso, anular o mal que você fez, nem pode ignorar. Mas a partir daí você dispõe da oportunidade de reparar. Se houver essa oportunidade, não dá para perder. De refazer o caminho, corrigir a infração que você cometeu, retificar o orgulho. O orgulho não, o equívoco, desculpe. Então não é aquela condenação como há pouco tempo nós estávamos submetidos, não é? Antes do espiritismo, lá no catolicismo, você pecou, você vai ser condenado. Você vai ser condenado e não tem como reparar. Não, é diferente. Nós temos a oportunidade de reparar, mas nós precisamos ter essa humildade, não só de entender o que precisamos reformar, mas como estabelecer metas para aquela concretude. Não posso só ficar pensando que aquilo precisa ser transformado e de nada fazer. Então, em que se baseia a duração do sofrimento? Do sofrimento daquele que tem culpa, daquele que tem remorso, né? Está lá no Livro dos Espíritos e eu vou ficar devendo a questão, que eu não estou lembrada agora. Ele vai dizer em que tempo, né? Que tempo dura? O tempo do melhoramento. Quando se melhorou, à medida que progride, seus sentimentos vão se depurando, vai diminuindo o sofrimento. Então sabe-se que a duração do sofrimento só depende, então, de nossa persistência no mal. Cessando essa persistência, vai vir a nossa transformação. É o mesmo que entender que o tratamento de uma doença, o tratamento vai existir enquanto persistir a doença. Vai persistir enquanto o mal estiver, vai haver o sofrimento. Então essa concatenação, né? Esse parâmetro que a doutrina traz, também é interessante. O sofrimento vai permanecer até que ele se melhore.
pelas próprias transformações. Está lá no Livro dos Espíritos. Fiquei devendo a questão, viu? Se alguém se lembrar aí, em que baseia a duração dos sofrimentos, né? No tempo em que durar os sentimentos negativos, sentimentos ruins. Refazendo o caminho, corrigindo a infração, retificando o equívoco. Muito interessante. Dilua a culpa, então. Dilua a culpa, está muito difícil de eu ir lá, de eu pedir perdão, de eu pedir... Está muito difícil tudo isso. Dilua a culpa que você está sentindo mediante ações significadoras na construção de uma nova conduta. Modifique. Dilua a culpa mediante propostas de trabalho no bem, de trabalho com Cristo, de servir Jesus. Então, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Está lá em Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vá pelo caminho do amor, dilua sua culpa, dilua seu remorso, escolha esse caminho. E há muitos sofrimentos a serem amenizados. Há muitos irmãos necessitados, inúmeros, né? Que necessitam da gente e serem assistidos, imensas dores ainda pelo mundo para ser acalmadas, né? Dessa forma, então, há oportunidades de refazer a jornada e avançar no progresso espiritual, escolhendo percorrer o caminho do amor. Tá difícil de eu ir lá pedir perdão, tá? Vamos fazer o caminho do amor, vamos trabalhar por Jesus, vamos acreditar em que Pedro disse, um ato de amor cobre multidões de pecados, e vamos amortizando devagar as nossas dívidas. Pratique todo o bem que estiver a seu alcance e entregue a Deus. Confie na misericórdia divina que nunca vai nos faltar. Então, o perdão das ofensas e o auto-perdão que nós vemos, né? Como refletimos nessa nossa abordagem, nesse encontro doutrinário, são processos fundamentais para a saúde da alma, a saúde emocional e também a saúde física. Como nós vemos o exemplo, né? Da dor de cabeça, da pressão, aquela coisa toda. Agindo como libertadores, então, esse perdão, esse auto-perdão de fardos emocionais pesadíssimos, que nos prendem ao passado de culpa ou de remorso, e nós ficamos amarrados, retardam o nosso progresso, porque nós ficamos amarrados naqueles sentimentos. Sejamos inteligentes, como a gente viu aqui. Se faz mal para mim, então que eu vá trabalhar a questão do ressentimento. Então tomemos uma decisão consciente, auxiliados pela luz que emana da doutrina espírita, dos ensinos dos espíritos, de nos libertar de ressentimentos, das mágoas, da culpa, para viver com mais leveza, com mais paz e mais leveza, pois compreendemos que não fomos criados para o sofrimento. Não fomos criados por amor e para amar. Esse sofrimento é decorrente das nossas imperfeições e das transgressões que fizemos às leis de Deus. Então, para amarmos uns aos outros, nos ajudando, nos perdoando, entendendo que estamos no mesmo barco. Erramos, acertamos, caímos, levantamos, um como os outros. Então, vamos cumprir a lei de amor que Jesus nos ensinou, nos perdoando, entendendo que esses ensinamentos que o Evangelho nos traz, eles possam ter encontrado o caminho, percorrido o caminho e encontrado o coração de vocês, uma brechinha no coração, para que levem para suas casas, né, no momento de oração, de prece, de recolhimento, se lembrar dessas questões que nós ouvimos do Evangelho
nesta noite, sabendo perdoar e que só depende de nós. Muito obrigada.